Olha, as eleições e a possível reeleição de Lula são os assuntos da coluna de hoje do Mário Sabino, que já está aqui comigo. Mário Sabino, muito boa tarde, bem-vindo. Já dei uma lida aqui na sua coluna de hoje, que saiu há pouco, falando aí sobre o presidente Lula. Falamos sobre ele aqui essa semana no Contexto Metrópolis também, viu? Eu cresci ouvindo falar do presidente Lula, continuo ouvindo falar do presidente Lula. E até quando a gente vai ouvir falar de Lula, Sabino? Conta para mim. Bom, se a natureza confirmar as expectativas, esta é a última eleição presidencial da qual Lula participa, uma questão de idade. E também porque ele não poderá, eventualmente sendo reeleito, ele não poderá concorrer a uma nova reeleição. Se ele for reeleito, será o quarto mandato do Lula. Eu hoje fiz uma espécie de zoom out, assim, um pouco, para sair do rame-rame e falar, como na minha opinião, mas não só na minha, seria uma boa oportunidade agora de abreviar a nossa agonia em 4 anos, né? E não reeleger mais o Lula. Porque a verdade é que, independentemente de esquerda ou direita, já faz 40 anos quase que o Brasil se põe diante dessa questão, votar a favor ou contra o Lula. Porque essa é a questão básica que tem norteado as eleições presidenciais brasileiras desde 1989. E não importa as novas vestes, né, que o Lula foi incorporando ao longo dos anos. Essencialmente, ele continua o mesmo. É um populista à esquerda, despreparado para ocupar o cargo, imbuído de um ideário que nasceu no século XIX, que se mostrou fracassado no século XX e que é a única coisa que ele tem a oferecer no século XXI. Nós temos uma esquerda, Neila, personificada no Lula, personificada no PT, que ela é cúmplice dos nossos piores vícios, do patrimonialismo, da oligarquia, do sistema oligárquico, né? de um sistema que teve a sua origem na escravidão. Né? Toda essa esperança de modernidade da qual o PT se apropriou e o Lula se apropriou, na verdade, se demonstraram absolutamente falseadores dessa esperança. Então, o Brasil chega a depois de um quarto de século, né, no século XXI, passado um quarto deste século, nós continuamos praticamente no mesmo lugar, patinando. Nós temos uma infraestrutura que é absolutamente ridícula. Você tem ainda metade dos brasileiros praticamente sem esgoto. Você tem os nossos estudantes, né, a nossa escola. Você tem uma escola absolutamente despreparada e absolutamente fora das nossas expectativas, as expectativas de um país moderno. Então, você tem estudantes que continuam se colocando nos últimos lugares dos rankings internacionais de aprendizado. Você tem um sistema de saúde universal que é extremamente desigual. Você tem trabalhadores cuja produtividade figura entre as mais baixas das sociedades que se pretendem civilizadas, em função de baixa qualificação, de falta de investimento em inovação, de excesso de burocracia. Então, todas essas questões, elas continuam aí cada vez mais acentuadas. Todo o progresso que o Brasil conseguiu nos últimos 40 anos, desde que o Lula é candidato, e aí ele é presidente já por 3 mandatos, e quando não foi ele o eleito,
No caso do PT, você teve uma preposta, que é a Dilma Rousseff, né? É, durante todo esse tempo, nós tivemos que nos haver com um governo que age contra os interesses brasileiros. A sociedade brasileira, a sociedade produtiva, ela vive em estado de permanente alerta. Você tem um governo que acha que pode gastar sem limite, que estabeleceu que o teto de gastos é o céu, é o espaço sideral. Você tem um governo que acha que a inflação é um efeito colateral apenas, né, dessa política de gastos, ela não tem, não tem nenhuma importância para o país, enfim, para as finanças brasileiras, para a vida das pessoas. Você tem um governo que acha que o Estado é do Estado que emana tudo, e é para o Estado que tudo deve voltar. Veja agora, por exemplo, esse projeto que está apresentado de acabar com a independência, a autonomia do Banco Central, né, da lavra petista, que eles continuam insistindo nesses aspectos que deveriam já ter sido superados há muito tempo. Você tem um governo que acha que escorchar as empresas e a classe média com impostos significa distribuir riqueza, assim como inchar a máquina pública significa justiça social. É um governo que aposta no assistencialismo eleitoreiro mais deslavado. Tudo isso que eu estou falando aqui são fatos, né? Isso aí é uma miríade de fatos, não há nenhuma interpretação aqui. Veja, a bomba fiscal para a qual os economistas responsáveis estão alertando faz tempo, ela já está aí, já tá estourando, né? Qualquer um que pegar o próximo governo, né, comandar o próximo governo, vai ter que se haver com isso, quer dizer, com uma herança de fato maldita. Então, você tem isso, você tem essa esquerda que é cúmplice dos nossos piores vícios, dos nossos piores defeitos, e, e eu acho isso assim, extremamente danoso para o país. O Lula é um personagem que já não cabe nas nossas expectativas mais comezinhas, você entende? Em geral, um governo de esquerda, pelo menos, ele proporciona saúde e educação razoáveis, né? Quer dizer, deveriam ser esse o... E basta ver o estado da nossa saúde e educação. Eu não estou falando nem mais de fundamentos econômicos, macroeconômicos, nada disso. Estou falando mais básico nós não temos. Imagine você, então, o que não é... Se nós não temos o mais básico, nós não teremos também o mais complicado, o mais complexo. Então, na minha modestíssima opinião, aliás, na minha opinião cada vez mais modesta, eu acho que qualquer candidato é melhor do que o Lula, entende? Porque, pelo menos na área econômica, a coisa não vai ser tão dramática, né? Nós não estaremos insistindo nos mesmos erros. E esse é o problema. Entendeu? O Lula, ele e o PT, eles insistem sempre nos mesmos erros, até porque eles não sabem fazer outra coisa, né? Existe uma incompetência intrínseca ao PT, para não falar de outros aspectos deletérios, como corrupção, né, como essa visão atrasada do Estado, da economia. Então, é complicado, né? É complicado você ter um governo inflacionário, um governo que despreza a iniciativa privada, que, aliás, olha a iniciativa privada com desconfiança, a não ser quando a iniciativa privada é também ela cúmplice deste governo na apropriação indevida do Estado. Então, são questões que, infelizmente, elas não são contornáveis, não são evitáveis se você mantiver o Lula e o PT no poder.
É simples assim. Como eu já escrevi antes, uma vez o Lula saindo de cena, uma vez que ele sair de cena, o PT também deve sair, porque o Lula não deixou herdeiros à altura dele, né? Em termos eleitorais, no partido que ele fundou. Mas seria muito bom, como eu disse, que nós abreviássemos essa agonia em 4 anos, pelo menos, para ver se a gente tem alguma chance. Fazendo uma análise ontem do que os candidatos vêm entregando enquanto proposta. E, no caso, é nada. Por enquanto, o candidato não entrega proposta nenhuma. Mas o presidente Lula também não entregou nenhuma proposta ao longo desses últimos 4 anos. E agora vem a luta dos marqueteiros para iniciar uma campanha eleitoral. Nos últimos 4 anos, o presidente Lula não foi bem nem na saúde, nem na educação. E aí eu falo de princípios básicos para subsistência e para sobrevivência. Aí eu falo do básico, o básico para ter uma vida média aqui no Brasil. Saúde, educação, alimentação, o básico. Nada disso foi bem, nada. Hoje o ministro Camilo Santana sai da pasta e deixa lá o seu secretário executivo no seu lugar e não vai mudar nada. Pode ser ele, pode ser o secretário executivo. Nada vai mudar. A educação nesse governo Lula e em todos os outros governos Lula foi pífia, foi um absurdo, péssima. E aí a gente tem outros projetos que a gente discutiu aqui no governo, aqui no contexto ontem, como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, que ajudam as famílias de baixa renda a sobreviverem, mas é só isso. A gente vai continuar vendo a população brasileira continuar na subsistência, na sobrevivência, até quando? As pessoas não decolam, as pessoas não descolam disso, Sabino. Não sai disso, então a gente vê só isso. As pessoas grudadas, amarradas em um projeto de governo que prevê dar-lhe uma cesta básica. É basicamente disso que a gente está falando, só disso. O discurso do Lula é exatamente esse. Quer dizer, veja, ninguém quer que o país tenha fome, é óbvio, né? Mas não se trata apenas de matar a fome, né? Trata-se de você criar uma sociedade com um grau, né, de progresso que permita que as pessoas, nas suas próprias vidas, elas possam também ter alguma expectativa além de não passar fome. É isso. E isso não está no programa do PT, simplesmente, né? Porque o povo, os cidadãos são simples massa de manobra, né? Eu não sou um entusiasta das demais candidaturas, mas, como eu já disse aqui, pelo menos na área econômica, eu acho que viveríamos com menos sobressaltos, né? Porque haveria gente com uma cabeça melhor do que as atuais. É um grau de improvisação que nós assistimos, um grau de despreparo, de competência que é impressionante, né? E eu não estou aqui falando de uma questão ideológica, embora a questão ideológica ela esteja na base, impregne em tudo. Mas, de fato, não há países governados pela esquerda que, em alguns pontos, não há essa interferência ideológica, né? Porque os fundamentos, as necessidades, as fórmulas que já foram testadas e aquelas que deram certo e aquelas que não deram certo, elas são levadas em conta. Aqui não, né? Aqui, aqui nós convivemos com ideias que foram fracassadas, que se demonstraram absolutamente ineficazes. Então, é preciso dar um fim a isso, né? E o Lula apenas reforça aquela máxima, segundo a qual o Brasil continuamente vai perdendo oportunidades, né?
parece o nosso destino. Mesmo quando houve o boom das commodities, dos 2 primeiros mandatos do Lula, a gente não aproveitou essa janela para dar um salto, né? Países que estavam no mesmo nível do Brasil aproveitaram, e nós não, porque continuamos presos, né, por essa questão ideológica e por uma falta de visão do que seja a modernidade, do que seja o mundo, que vão corroendo, né, o nosso presente. Eu acho muito triste, quer dizer, você veja, o Lula é hoje o último nome da nova república, né, que surgiu depois da redemocratização, está aí ainda na ativa. E de todos esses nomes da nova república, sem dúvida, ele, lá no início, ele era o pior, né? Não, e foi o que sobrou. Foi o que sobrou para nós todos aqui. Então, eu acho que seria uma boa para o Brasil voltar essa página, né? Já não dá mais, não cansou. Eu acho até que, obviamente, a gente não sabe dizer o que vai acontecer. Quem sabe, quem diz que sabe, está mentindo, está enganando nas próximas eleições. Mas, de certa forma, já se percebe, principalmente entre os jovens, que um cansaço com o Lula. O Lula já não corresponde, de fato, às expectativas de uma geração que é mais do que qualquer outra, ela tem uma abertura para o mundo, né? E muito em função das redes sociais. Ela consegue enxergar o que está acontecendo fora sem grandes mediações. E tem uma visão mais clara sobre o que quer para ela mesma. Então, eu acho que talvez a gente entenda que com o Lula e com o Partido dos Trabalhadores já não dá mais. Vamos ver o que dizem as urnas eletrônicas em 2026. Está polarizado e, como você disse, não se sabe. Quem diz que sabe, está errado. Mário Sabino, muito obrigada pela análise aqui para a gente. A coluna do Mário Sabino está lá no portal metrópolis.com para quem quiser acessar. Muito obrigada. Obrigado, Ney. Tchau.